boa tarde! Como é que vocês estão? Tô colocando aqui o fone de ouvido. Conforme vocês forem entrando aí, vai me dando um ok, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, mas desde já sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu já contar essa história desse bom dia, boa tarde, boa noite, que foi bem engraçado, porque é assim, enquanto vocês vão entrando eu vou contando. Eu tenho um marido, né, que ele é professor, e aí quando ele ia gravar as aulas para os alunos dele, ele ficava bom dia, boa tarde, boa noite. E eu ficava, mas por que esse bom dia, boa tarde, boa noite? Não tem necessidade e tal, não sei o quê. E aí hoje eu até me pego às vezes fazendo a mesma coisa, né? Porque a internet, ela é uma coisa assim tão legal. Porque, por exemplo, eu tô fazendo uma live aqui, né, com vocês, na medida que o pessoal foi entrando. E o que acontece? Agora, o horário que eu tô fazendo, né, 12h20, é tarde, né, muitas pessoas vão almoçar aqui junto comigo hoje, né, olha que legal. Mas eu sei que tem pessoas que não vão conseguir ver hoje, ou agora, nesse exato momento, e vão conseguir ver depois. E eu acho que essa ideia de te dar as boas-vindas, né, de acordo com a forma, de acordo com o período que você for assistir, enfim. O que eu quero, na verdade, dizer é que a gente não tem ideia do quanto a nossa palavra, muitas vezes, tem poder, do quanto ela viaja no tempo, de quantas pessoas ela vai chegar. Então, isso, né, me fez refletir muito. Quando na mesma medida que eu ouvia ele fazendo isso, aí eu falei, nossa, é interessante, vou fazer isso nas minhas lives também, né? Então, por isso que eu até estou compartilhando aqui com vocês essa curiosidade, né? Já mandei aqui os convites para o pessoal ir entrando. E para você que já está aqui, tem um aviãozinho aqui para você mandar para as pessoas que vão poder se beneficiar com o assunto de hoje, tá? Porque é um assunto importante, nós vamos falar sobre passividade. Opa! A gente vai falar sobre passividade, que para quem não sabe, muitas pessoas sofrem disso. Então fique aí que eu já vou te explicar o que é, como ela pode desenvolver e, claro, quais são os 3 passos aí que podem te ajudar a sair desse estado, né? Então vamos lá, convide o pessoal que vai ser um prazer recebê-los todos aqui no meu consultório virtual, né? Sinta-se à vontade. Então bora lá, né? Vamos começando, né? Que já deve ter gente que já tá almoçando, ó. Amanda já falou, vou almoçar hoje com a Bia. Ó, eu tenho minha aguinha aqui. Não tô almoçando, mas eu tenho minha aguinha pra gente continuar. E o legal assim, né, um assunto tão sério, mas aqui, né, eu procuro sempre usar das palavras mais simples, para mostrar para você que mesmo que o assunto seja de fato, às vezes difícil de lidar no dia a dia, nada que uma conversa, que um bate-papo descontraído não ajude a gente a entender do que se trata e saber o que pode fazer para mudar a nossa realidade, né? E vamos deixar as partes técnicas para a teoria, quando eu for estudar e eu entender, para quando eu trazer aqui para você, eu trazer da forma mais simples possível para você entender. Então vamos lá, né, Bia, o que é passividade? Eu costumo dizer que passividade é um excesso de obediência. Por quê? É aquele tipo de pessoa, né, que faz o que mandam, sem retrucar, e muitas vezes ela tem uma dificuldade muito grande em dizer não, ela sofre em silêncio, né? Por conta de que ela não consegue se posicionar de uma forma saudável, ela não consegue falar o que pensa, demonstrar o que sente, argumentar ali com uma pessoa, mesmo que ela não concorde com o que a pessoa está falando, ela leva aquilo para ela e aquilo acaba fazendo mal para ela. Então, assim, na vida real é o famoso sofrer em silêncio. E esse sofrer em silêncio, a longo prazo, pode trazer muitos prejuízos, né? E eu, né, já sofri disso, inclusive, coloco aqui para vocês, não vejo problema nenhum em compartilhar isso. Já sofri muito com passividade na minha vida, até eu conseguir entender o que significava, até eu entender o que motivava a ser daquela forma, e até, por fim, conseguir colocar ali no meu dia a dia os passos que eu precisava para sair daquela posição, de parar de sofrer em silêncio. E é uma coisa que eu vejo muito com os meus pacientes também. É a demanda que eu trabalho, né? Pacientes ansiosos que, na maioria das vezes, assumem uma posição passiva na vida deles. Seja no lar familiar, seja no trabalho, enfim, seja em casa com outras pessoas, né? Nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos amorosos, enfim. A passividade ela pode estar presente ali em
em vários cenários diferentes da sua vida e talvez você nem perceba ou nem saiba que você é assim. E eu tenho conhecimento de que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer na posição passiva, porque elas veem isso muitas vezes, e eu posso até dizer aqui a palavra de confundir, elas confundem com ser legal, com ser de ser um ato de bondade, de ser um ato de humildade, e muitas vezes isso está muito longe de ser isso, né? Que inclusive é uma palavra, né? Isso para ser bondoso, ser humilde, ser respeitoso, tem uma palavra certa para isso, né? Inclusive é essa postura que eu quero te incentivar, né, com essa live a começar a tomar, mas antes de tudo eu quero te explicar mais sobre o que de fato é essa passividade. E o meu programa online, para quem não sabe, o programa VMA, que é o programa Viva com Menos Ansiedade 100% online, ele vai trabalhar um pouco sobre essa questão da passividade que muitas vezes angustia as pessoas, né? E aí, assim, as pessoas geralmente vão perguntar, tá bom, se eu sou ansiosa, se eu sou uma pessoa passiva no meu dia a dia, como é que eu posso identificar isso, Bia? Aí eu digo pra você, né? Você é o tipo de pessoa que faz de tudo para agradar as pessoas, faz de tudo para não frustrar as pessoas, acaba abrindo mão de falar o que pensa porque acha que vai machucar as pessoas, ou por abrir mão até do que seria melhor para você, para estar ali disposto ali no que a pessoa precisa de você. Você tem dificuldade para dizer não? Você é o tipo de pessoa que evita ao máximo qualquer tipo de intriga, conflito, ou às vezes até mesmo diante de uma situação ameaçadora em que as pessoas estão te atacando, em que você está vendo uma situação que não é o correto e você, ao invés de ter uma atitude para se defender, para defender alguém que está do seu lado, você acaba optando por ficar em silêncio. Esses pequenos exemplos já são sinais de que você pode sim ser uma pessoa passiva no seu dia a dia, porque isso está demonstrando aí talvez já o medo de se posicionar, principalmente usando do último exemplo que eu dei, onde você está diante de uma situação em que você está sendo ameaçada, em que você está sendo ali pressionada pelo ambiente ou por alguma pessoa e você não tem nenhum tipo de atitude frente àquilo, para se defender, para dar voz ao que você está sentindo. Esse vamos dizer, é o estado mais elevado de passividade que a gente pode encontrar, né, no nosso dia a dia, porque quando de fato a pessoa não consegue dar voz ao que ela está sentindo, né? E a passividade, ela acomete um número muito grande de pessoas, porque como eu disse agora no início, muitas pessoas têm dificuldade de se reconhecer nessa posição por confundirem com a bondade, humildade, que é o que eu estou falando até aqui. E isso acontece principalmente porque não somos estimulados no nosso dia a dia a nos expressarmos de uma forma natural, né? A gente sempre é estimulado a ouvir o outro, a não questionar, a não brigar, né? Não que eu estou falando aqui para você sair brigando com todo mundo, muito pelo contrário, não é isso, tá? Você vai entendendo que na medida que a gente for conversando, você vai entender qual que é o oposto da passividade e não é a agressividade, se é o que você está pensando, se é que você vai falar tudo o que você pensa de uma vez só, de uma forma agressiva, sem pensar se aquilo vai afetar o outro, calma que a gente já vai entender como é que isso funciona. Mas o que acontece? No nosso dia a dia, nós não somos estimulados a falar o que pensamos, a dialogar sobre alguma situação em que nós não concordamos. Muitas vezes, quando isso acontece, a sociedade vê isso com maus olhos. E não é assim. A gente pode sair da posição passiva para uma posição mais assertiva, que é essa palavra que eu já estou querendo trazer aqui para você, de uma forma muito melhor, né? Que é, na verdade, o mais recomendado no nosso dia a dia da gente agir. Porque quando nós assumimos uma posição assertiva, as coisas tendem a ser mais fáceis e é uma sensação de liberdade para quem sai da posição de passividade para assertiva muito grande. E aí eu até compartilho aqui com vocês uma experiência, né, nos atendimentos clínicos. Quando, por exemplo, o meu paciente chega lá na minha sessão de terapia, né, no meu consultório, ou até mesmo no online aqui, de forma virtual, e eu passo para ela a oportunidade de falar sobre os sentimentos dela, sobre as intrigas dela, sobre os conflitos dela, ou seja, falar sobre a história de vida dela. O que na maioria das vezes acontece com essas pessoas passivas? Elas ficam em silêncio, elas têm dificuldade de trazer à tona o que de fato elas gostariam de falar. Mas por que elas não conseguem? Porque não é um hábito,
porque não é comum. E muitas vezes o que estimula essa pessoa a ser assim é o histórico dela, né? A história de vida dela, que é quando, por exemplo, na medida em que ela vai expor o que pensa, o que sente, ela é criticada, ela é agredida. Então a pessoa começa a entender na mente dela que quando ela expõe-se, né, o que ela sente, o que ela pensa ou sobre ela entende que aquilo é ruim. Ela entende que ela sempre vai ser atacada se ela fizer isso. E isso não é legal, porque ela aprendeu de uma forma muito negativa de que se expressar, ela vai ser criticada, de que ela vai ser atacada. E não precisa necessariamente ser assim. Claro que tem todo um trabalho que é feito com esse público quando chega até mim, que eu trabalho ali com ela. Ó, vamos estabelecer primeiramente uma relação de confiança, para você entender que eu não estou aqui para te julgar, nem para criticar você da forma como você está acostumada a ser, né? E na medida que a pessoa vai conseguindo e criando consciência de que ela pode falar sobre ela sem ela ser atacada ou se sentir mal, ela já começa ali já sentir os benefícios de ser uma pessoa assertiva, de ser uma pessoa livre de poder dizer o que vier à mente, né? E isso é muito lindo, porque para mim como profissional, ver uma pessoa entrando na minha clínica, ou seja, no atendimento online, e ela se sentir à vontade para ela falar o que ela quiser, isso para mim é lindo, porque é um sinal de liberdade que ela está usando do tempo de terapia para se expressar, né? E aí o que eu também observo quando eu paro para analisar, para estudar o perfil, né, do público que tende a ser mais passivo no dia a dia, que é a questão de que não existe apenas uma maneira de mudar a situação. Não basta só dizer para você seja mais assertiva no seu dia a dia, porque não é bem assim. Muitas vezes a timidez, ela acompanha também esse público, e aí isso acaba agravando, inclusive, mais ainda a dificuldade de se expressar, né? Então, se a pessoa já tem dificuldade para se comunicar, e ela não tem o hábito de se questionar, né, das coisas, do porquê que ela não consegue se posicionar, do porquê que ela não consegue falar, do porquê que ela não consegue ser ela de verdade ali de uma forma natural no seu dia a dia, na mente dela isso é proibido, porque ela não se sente confiante para se expor da forma como ela gostaria, por conta dos apontamentos que eu estou fazendo até aqui, do histórico familiar, das experiências negativas, da timidez. E entra aí também até uma questão de autoestima, porque quando a pessoa tem baixa autoestima, ela também desenvolve ali uma insegurança, e essa insegurança vai prejudicá-la em todos os setores, infelizmente, da vida dela, né? E aí o que acontece, né? Aí vem a revelação polêmica, né? Porque o que acontece? As pessoas, devido a confundirem a passividade com bondade, humildade, a pessoa que respeita, né, o bonzinho, esse comportamento de ficar guardando tudo para você, uma hora vai explodir, né? E aí a revelação polêmica que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: aquela pessoa que até aqui foi passiva o tempo todo, ela pode, de um dia para o outro, explodir e se tornar uma pessoa extremamente agressiva. Começar a falar de fato tudo aquilo que ficou armazenado dentro dela para as pessoas e usar inclusive dessa agressividade até em situações que nem são necessárias, né? É o famoso descontar naquele que não fez nada, né? E isso não é saudável, isso não é legal, isso não faz bem para a pessoa que está assumindo essa posição agressiva e muito menos para aquela pessoa que está ao lado assistindo, né? E tanto a passividade quanto a agressividade, que são dois tipos de comportamento, quando uma pessoa exerce isso na vida dela, tem impactos negativos, tá? Pode ser que na vida dela um tenha um peso maior que o outro? Pode, claro. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que ambos são comportamentos nada saudáveis. E aí, quais dos 3 passos, né, que a gente pode usar, né, no nosso dia a dia para sair, né, que eu quero passar aqui para você, se você sofre com isso no seu dia a dia, que eu quero passar para você, quais passos são esses que você pode colocar ali para sair aos poucos dessa passividade, né? E aí o primeiro eu já disse que é a questão da assertividade, mas como assim, Bia? Você já está falando para mim, já sair falando o que eu penso, de qualquer jeito, como é que eu faço isso? E aí eu te convido aqui, ó, ao vivo, para você que está me assistindo, a fazer um teste. Bia, que teste é esse? Para aí para pensar
em alguma situação do seu dia a dia que você tem dificuldade para se expressar. Seja na hora que você senta para almoçar com a sua família, seja na reunião do seu trabalho, seja, por exemplo, até nas suas redes, não sei como você usa das redes, né? Muitas vezes as pessoas usam das redes até para se expressar, se comunicar com amigos, enfim. E aí, para pensar agora um minuto. Você tem facilidade ou você tem dificuldade para falar o que sente quando você está nesses ambientes? Se você tem dificuldade, se você sente esse medo de começar a falar, faça um pequeno teste. Selecione um desses dias e comece a falar. Olha, eu concordo, olha, eu discordo, por causa disso, por causa daquilo. De uma forma calma, tranquila, leve, tá? Porque falar sobre o que você pensa, dar a sua opinião, não precisa ser entendido como algo errado, de que você está sendo desrespeitoso, muito pelo contrário. Na medida que você fizer esse teste, inclusive para quem fizer esse teste, eu quero que você se sinta à vontade para chamar eu no direct e contar se deu certo. Para você que fizer esse teste, você vai perceber que quando você experienciar ali o fato, né, de falar, de se expressar, de se mostrar, de dizer, olha, eu tenho voz, você vai sentir uma leveza tão grande que você vai sentir necessidade de fazer isso mais vezes. E aí aqui entra o segundo passo, que qual é o segundo passo muito importante para você sair da passividade e se tornar uma pessoa assertiva no seu dia a dia? É a constância. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, depois desse teste, você já acreditar que saiu dessa posição passiva, que é o tipo de pessoa que fala tudo o que pensa, enfim. Não, a constância é um passo de cada vez e você ali, na medida do possível, do praticável e na medida que você se sentir confortável, você ir aplicando esses testes dia após dia, para você ir tornando isso um hábito, para você ir vendo que é muito bom fazer isso e não que é proibido, de que é errado, que muitas vezes foi algo que te ensinaram, ou de que quando você faz isso, as pessoas apontam o dedo para você e te julgam dizendo, você não pode fazer isso, você é desrespeitoso. Não, você vai ver que na medida você vai conseguindo uma confiança, você vai sabendo como se impor melhor sem se sentir mal por aquilo, né? Porque o teste e a constância são, na verdade, passos que a gente tem que ter na nossa vida para tudo. Não só a passividade, mas para tudo na nossa vida, a gente não começa assim com tudo, né? É um passo de cada vez, é a gente persistindo naquele comportamento, naquele estilo de pensamento, naquela forma de agir, para que aquilo se torne um hábito e que passe a fazer sentido na sua vida. E que passe você se sentir no controle daquilo, né? E aí, diante disso, se mesmo nesses passos, nesse passo a passo que você vai dando, né, nessa constância, você percebe que ainda assim tem aquela pontinha que você fala, ainda não estou me sentindo segura para dar continuidade nesse novo comportamento que eu quero aderir, é ideal que no terceiro passo você trabalhe as origens do que estimulou você a fazer isso, né? Que é o que a gente fala, né, de fazer terapia, né? Eu sou psicóloga e vejo muitas pessoas vindo até mim muitas vezes para trabalhar isso, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Que quando você para pensar na história que você tem de vida, para seguir esses pequenos passos que são bem simples, são atitudes muito simples do seu dia a dia que vai trazer um resultado muito grande se você aplicar, que muitas vezes a ansiedade não deixa a gente enxergar a eficácia que isso tem. Porque esse desespero, essa ansiedade de querer tudo para agora, para amanhã, e se isso não acontece, você se sente um fracasso, você se sente mal, isso é a sua ansiedade desequilibrada, querendo distorcer tudo o que é, na verdade, o natural, o saudável, que é esse passo a passo que eu estou te falando, né? Inclusive, eu fiz um vídeo semana passada, né, para quem não assistiu, falando de que é muito mais fácil você progredir mais rápido, de um passo de cada vez, com calma, do que com aquela pressa. Porque quando a gente está com pressa, quando a gente está ali de uma forma agressiva, a gente age por impulsividade, não pensa direito, não faz as coisas com muita atenção, não se dedica como gostaríamos, né? O resultado ele não vai vir, né, nessa intensidade que a gente acha que vai vir, de acordo com o que a gente age. Diferente de quando a gente age de um passo de cada vez. Os resultados vão vir muitas vezes melhores, porque a gente faz as coisas com mais calma, com mais qualidade, dá atenção, a gente se entrega àquele processo.
e, consequentemente, o resultado vem muito mais sólido, muito mais concreto, ou seja, muito mais algo palpável de você olhar e falar, nossa, valeu super a pena eu ter assumido aquela calma, de eu ter feito aqueles testes, de eu ter dado os primeiros passos para, por fim, tornar-se uma constância, virar um hábito e eu poder dizer, sim, hoje eu tenho controle da minha ansiedade, eu tenho controle da minha passividade, e se nesse caso é preciso ter uma ajuda, um apoio ali por baixo, ótimo, você não precisa se envergonhar por isso, né? Porque na medida em que a gente aprende coisas que nos fazem mal no passado, a gente pode hoje escolher aprender coisas boas para nos ajudar nos nossos passos a seguir, né? E aí, inclusive, né, como eu disse no início, o meu programa, né, o programa VMA, que é o programa Viva com Menos Ansiedade, ele vai trabalhar essa questão da passividade. Inclusive, para quem não sabe, as inscrições estão abertas, você pode me chamar no direct para a gente conversar, se você tiver alguma dúvida, porque vai ser muito legal, porque é exatamente essa ideia de dar passos iniciais, de você não ficar paralisada esperando de que, nossa, eu vou ter que fazer muito, vai ser muito difícil. Claro, o primeiro passo ele é difícil, mas se você decidir, se você tomar a decisão de dar esses passos iniciais, isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida a longo prazo, né? E, inclusive, até caminhando para o final, eu quero deixar aqui uma frase para vocês, né? Que é a seguinte: a nossa melhor e maior conquista é quando vencemos as batalhas criadas da nossa mente. Depois disso, né? Depois que a gente vence as batalhas que a gente cria aqui dentro, que são as inseguranças, a ansiedade, os nossos bloqueios emocionais, os desafios do ambiente externo, eles tendem a se tornar muito menores, né? E esse é um dos objetivos que eu tenho com o programa também, te ajudar a você enxergar o que está te bloqueando, enxergar quais são de fato as suas dificuldades, para você ter autonomia de escolher o que vai fazer com tudo isso. E eu tenho certeza que se você está reservando um tempo do seu dia, da sua vida tão preciosa para estar aqui comigo, é porque você sabe que esse assunto é importante, é porque você sabe que você não está aguentando mais agir da forma como tem agido aqui e que isso tem te feito sofrer, né? E eu não quero isso, eu não quero que a dor esteja no controle da sua vida, que você tenha medo de viver com naturalidade, com se sentir feliz por quem você é. Eu quero que você seja a pessoa tranquila, uma pessoa que tenha, assim, controle sobre suas emoções, sobre a sua vida, que fale sobre quem você é, sobre o que você sente, sem se sentir culpada por isso. Porque você merece se expor, você merece ser quem você é. E é essa bandeira que eu quero levantar para você nessa semana, nas 3 lives que eu vou fazer essa semana. Que é hoje falando sobre passividade, e aí amanhã eu já vou falar aqui com você sobre produtividade. E por fim, falar na quinta-feira sobre os 3 pilares aqui importantes para se controlar a ansiedade. Então, para pensar e dê mais valor para esses pequenos passos que você dá, para esse momento que você está aqui comigo. E pense que você é merecedora de tudo aquilo que você deseja, assim, né? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas se desmerecendo, vê a conquista, tem o resultado, mas coloca na cabeça de que ela não merece, de que foi sorte, sendo que muitas vezes aquilo é resultado do próprio fruto de trabalho. Então, seja a pessoa que você quer ser através desses pequenos passos. Certo, pessoas? Então, eu quero agradecer pela presença de vocês, tá? E também quero aproveitar e compartilhar aqui um convite para você que quer sempre estar atualizada sobre os materiais que eu crio, sobre as lives que eu faço, os vídeos, enfim. Tem o meu canal do Telegram, né? O canal da Bia, que você pode estar acessando através do link disponível na minha bio, tá bom? Lá vai estar o canal da Bia, Telegram, e vocês vão ser super bem-vindos lá, porque além de compartilhar todo o material que eu disponibilizo nas minhas redes, eu sempre acabo compartilhando lá uma reflexão, algum apontamento mais necessário, né, para te estimular, para te fazer refletir. Então, sinta-se à vontade para fazer parte desse canal, porque para mim eu vou estar sempre de braços abertos para te receber, certo? Por hoje é isso, me coloco à disposição para aqueles que se sentirem necessidade de se aprofundar sobre o assunto da passividade, tá? Para aqueles também que quiserem saber um pouco mais sobre o programa VMA, também estou à disposição. E até amanhã, na nossa próxima live, a live número 2,
que é como é que eu vou te ajudar a tornar a sua vida mais produtiva, né? A gente vai fazer essa sequência de lives de uma forma até para te estimular a você dar esse próximo passo, e a gente vai fazer isso juntos, certo? Ninguém precisa passar pelas dificuldades sozinhos, porque do mesmo jeito que eu, há um tempo atrás, uma pessoa que também sofria de ansiedade, era passiva e que hoje assumiu inclusive uma profissão que tem como missão ajudar outras pessoas a vencerem tudo isso, né? Eu tô aqui para te segurar na sua mão e dizer que é possível. Certo? Um beijo da Bia, um abraço, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau!